Pessoal, muito boa noite. Chegamos na última parte da nossa aula de matemática financeira, tudo bem? E eu deixei o melhor para o final. Vamos falar hoje sobre juros simples e juros compostos. Basicamente, a gente vai falar sobre as fórmulas e a aplicação delas, tudo bem? O que pode causar um pouco de terror em muita gente essa parte de fórmulas, mas não é difícil. Primeiramente, bora aprender a diferenciar um do outro. Por que simples e composto? O que acontece com cada um desses juros? Os juros simples ele vai trabalhar basicamente em cima de um valor inicial, tudo bem? Tu vai ter um valor de aplicação e tu vai ter um crescimento baseado naquele valor específico, tudo bem? Por exemplo, se tu tiver R$ 1.000 e tu quiser aplicar um juros de 10% durante 3 meses, então em cada mês ele vai te render 10%. Então no primeiro mês tu vai ter 100, no segundo mês tu vai ganhar mais 100, aí depois mais 100. Então R$ 1.000 a 10% por 3 meses tu vai ter 1.300. Ele trabalha em cima do teu valor inicial. Lembra disso. Por consequência, ele vai ter um crescimento um pouco mais lento. Ele vai render, mas vai render de forma mais branda, tá bom? Ele tem uma formulinha que acompanha ele. A fórmula dele vai ser essa daqui. Os juros vai ser o capital vezes a taxa vezes um tempo. Aqui vai entrar aquela parte que a gente falou lá na primeira aula, aqueles nomezinhos estranhos. Então temos aqui os nossos juros, que foi o nosso valor obtido. Temos um capital, que é o nosso dinheiro de entrada. Temos uma taxa, que é um valor de crescimento. E temos o tempo, que vai dizer por quanto tempo ele vai crescer. Tudo bem? Aqui tem que tomar cuidado com uma coisa. Isso é o que muita gente costuma errar e eu vou chamar a atenção de vocês para isso. O tempo, ele vai trabalhar em diversas unidades. Pode trabalhar em dias, meses, anos, bimestres, trimestres. Isso aí é muito variado. Agora, para onde tu tem que ficar atento? Para a taxa. Porque a taxa, ela vai ser aplicada em um intervalo. Ela pode ser aplicada de mês em mês, de dia em dia, de ano em ano, tudo bem? Então, tu tem que tomar cuidado para a tua taxa e para o teu tempo estarem no mesmo intervalo. Se o tempo está correndo em meses, a tua taxa tem que estar em meses. Se o teu tempo estiver correndo em anos, a tua taxa tem que estar correndo em anos. Elas têm que estar na mesma unidade. Senão, vai dar problema. Tá bom? E se os juros vai ser o quê? O meu valor que cresceu, o meu extra, o que vai ser meu montante? O meu montante é aquilo que eu já falei, é o meu acúmulo, é o meu novo total, que vai ser o quê? O meu juros, que é o meu crescimento, somado ao meu capital, ao meu dinheiro inicial, tudo bem? Onde esse M vai ser o meu montante. Bora fazer um exemplo para a gente poder se situar melhor. Então, um capital de R$ 8.000 é aplicado a juros simples a taxa de 2% ao mês. Então, essa taxa de juros ela vai ser a cada mês. Durante 5 meses. Então, olha só, a taxa está em meses, o tempo também está em meses. Então, aqui não temos problema, está tudo certo, lindo e maravilhoso. E agora a pergunta final. Vamos calcular os juros e o montante da aplicação. Só lembrando que o montante ele precisa dos juros. Então a gente vai ter que fazer na ordem que ele pediu mesmo. Primeiro os juros, depois o montante. Então nossos dados. O meu capital é R$ 8.000. A minha taxa é 2% ao mês. E o meu tempo é de 5 meses. Aqui é só jogar na fórmula, sem mistério nenhum, sem nenhum problema. Só que tem que tomar cuidado com uma coisinha. A taxa ela aparece geralmente escrita em forma percentual. E eu não posso trabalhar com esse valor. Se eu jogar o 2 bruto na fórmula, eu vou ter um valor adulterado, eu vou ter um valor muito maior do que deveria. Porque 2% é diferente de 2, numericamente falando. Então eu tenho que escolher trabalhar ou com fração ou trabalhar com o decimal.
Para essa questão aqui, eu escolhi trabalhar com fração. Por quê? O meu capital ele tem muito zero. Então, quando eu aplicar na fórmula, eu vou poder fazer o cancelamento. Isso vai facilitar a conta para mim depois. Quer ver só uma coisa? Bora lá. Joguei na fórmula. Juros igual ao capital, vezes a taxa, vezes o meu tempo. Então, olha só. Eu tenho muitos zeros em cima e tenho 2 zeros embaixo. Eu posso cancelar pelo menos 2 zeros, tanto de cima quanto de baixo. Fazendo isso, o que vai sobrar? 80 vezes 2 vezes 5. Esse 2 que está bem aqui, ele não é o 2 do porcento, ele é o 2 da minha fração. Não vão confundir, por favor. Então eu vou ter 80 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 80 vezes 10, 800. Então, com esses 8 mil reais, o meu dinheiro vai crescer em 800 reais. Eu vou ter 800 a mais. Agora vamos para a pergunta dele, a segunda parte. Ele quer saber quanto é o meu montante. O meu montante vai ser o meu dinheiro inicial mais o meu crescimento. 8 mil mais 800, eu vou ter um montante de 8.800. Isso finaliza o problema dele. Nota que ele pediu para calcular os juros, mas essa fórmula ela pode variar de muitas formas. Ele pode te dar os juros e pedir o capital, ele pode te dar tudo isso e pedir a taxa, ele pode querer o tempo de aplicação. Então tu tem que ficar atento, tem que saber identificar o que ele te forneceu para te saber o que ele vai querer no final das contas. Ficando sempre atento para aquela questão de taxa e tempo na mesma unidade. Tá bom? Continuando. Juros composto. O juros composto ele vai trabalhar de forma diferente do simples no seguinte quesito. Ele vai ter um crescimento acumulado. Como assim, professor? Lembra que eu falei no exemplo do simples, da questão do R$ 1.000? Se eu pegasse R$ 1.000 com uma taxa de 10%, por 3 meses eu teria lá 1.300. No composto não funcionaria assim. No primeiro mês, se eu fosse aumentar em 10% a minha renda, eu teria lá R$ 1.100. Se quiser pode fazer a conta aí para confirmar. R$ 1.000 mais 10% eu teria R$ 1.100. No segundo mês, quando eu fosse fazer a conta de novo, eu não faria mais baseado no R$ 1.000. Eu faria baseado nos 1.100. Eu usaria o meu valor acumulado. Então já não daria mais 1.100. Já daria 1.210. Daria um valor maior. Ou seja, os juros compostos ele tem um crescimento mais rápido. É a mesma lógica de quando tu usa um cartão de crédito. O cartão de crédito ele não trabalha com juros simples. Se tu ficar acumulando dívida, 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 ele vai fazendo uma pequena bola de neve. E vai acumulando juros, mais juros, mais juros, mais juros, e no final, SPC Serasa. Tudo bem, pessoal? Fórmula. Ela é um pouco mais complicada, ela não é tão bonita quanto a fórmula dos juros simples, mas ainda é fácil. Tudo bem? Ela vai te dar o valor acumulado, então ela vai te dar o montante. Ela vai precisar de um capital inicial, que é um dinheiro inicial. Ela vai ter uma taxa de crescimento e tudo isso em um intervalo de tempo. Tudo bem? É essa formulazinha aqui. Geralmente, quando aparece a questão de juros composto, ela é um pouquinho mais chata de se fazer. Mas é aquele mesmo beabá. Monta a fórmula e resolve tranquilamente. O teu negócio é identificar cada um. E aqui também vai aquela questão da taxa e do tempo. Sempre na mesma unidade. Eu vou encher teu saco com isso. Exemplo, perdão. Afonso pode comprar um terreno por R$ 20.000. Quer dizer, ele já tem esse dinheiro. Ele sabe que, com certeza, o terreno valerá R$ 30.000 daqui a 5 anos. Se ele tiver a alternativa de aplicar o dinheiro a juros composto a taxa de 9% ao ano, será que a aplicação no terreno valerá a pena? Olha só uma coisa. Qual é a pergunta dele? Ele já tem R$ 20.000. Ele quer saber se vale mais a pena ele comprar agora o terreno ou se é melhor ele pegar o dinheiro dele, investir em um negócio e daqui a 5 anos comprar o terreno. Qual será mais vantajoso para ele?
Bom, vamos ver aqui os nossos dados, tá bem, pessoal? Ele já tem 20 mil reais, ele quer ter um valor acima de 30 mil, para saber se vai valer a pena ou não investir. Ele vai ter 5 anos para isso, e a taxa dele é de 9% ao ano. Então pode ver, taxa e tempo estão no mesmo intervalo. Professor, e se não tiver, o que a gente faz? Aí tu vai ter que converter. Se tiver uma em anos e outra em meses, tu tem que ver o que fica mais vantajoso. Vai ter que montar uma pequena regra de 3 para fazer isso. Então bora lá aplicar na fórmula para ver como é que funciona essa história toda. Jogando na fórmula, a gente vai ter o quê? Um capital de 20 mil para uma taxa de 9% ao ano. Para esse caso, eu escolhi trabalhar em decimal para um tempo de 5 anos. Fazendo a soma do parêntese, a gente vai ter 20 mil vezes 1,09 elevado à quinta. Essa parte aqui pode ser a parte mais chata do juros composto, porque tu vai ter potências para números decimais. Pode dar um valorzinho um pouco quebrado, meio chatinho. Mas a minha dica é, quando tu fizer esse tipo de conta, toma cuidado com aquela vontadezinha de querer arredondar os números. Evita fazer isso o máximo possível, porque pode te dar perda de valores. Tudo bem? Para esse caso aqui, eu botei o valor bruto mesmo. Na hora da tua prova, como tu tem menos tempo disponível, lá pela quarta casa decimal, tu já pode dar uma parada. Já fica interessante ali o valor, já fica bem perto. Então a gente tem aqui 20 mil vezes 1,5354 mais ou menos. Multiplicando, o valor dele após 5 anos com essa taxa foi 30.700, mais ou menos. Ou seja, é mais vantajoso ele pegar o dinheiro dele e investir no negócio, que vai render para ele mais de 30 mil, do que comprar o terreno agora. Se ele comprar o terreno agora, ele vai só gastar o dinheiro dele e acabou. Se ele pegar o dinheiro e aplicar, ele vai ter o dinheiro para comprar o terreno daqui a alguns anos e ainda vai sobrar R$ 700. Entenderam? Nesse sentido, para ele é vantajoso a longo prazo. Tá bom? Meus queridos, então a gente fecha por aqui a nossa aula de matemática financeira. Eu espero ter conseguido sanar algumas dúvidas de vocês. E se precisarem de mais coisa, saibam onde me encontrar. Vocês têm meu número, têm meu contato, podem mandar mensagem à vontade. Tudo bem? É isso. Por hoje é só.